Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes, grande abraço a todos. Galera, eu vou fazer uma viagem no tempo aqui. Aquele vídeo meu falando sobre a evolução da tecnologia entre 1970 até 2016. Deu o que falar, mas eu achei que faltou um pouquinho. Porque o que é bom sempre pode ficar melhor ainda. Tá, porque eu estou aí com o diagrama de um rádio Philips, a válvula muito antigo mesmo. Professor, o que tem isso a ver com a atualidade, com a modernidade? Tem tudo a ver, tudo a ver. Para você ser um técnico completo, você tem que entender eletrônica desde os seus primórdios, desde o início, do princípio de todas as coisas, desde Gênesis, não é isso? Gênesis zero, que nem existe. Então, olha a estrutura. Os equipamentos industriais, eles eram montados na estrutura aranha, aquela estrutura pendurada. Tinha um chassi metálico e era tudo amontoado ali. Bem artesanalmente feito, tá bom? Você pode ver que tem as bobinas, olha que legal, na parte de cima, do lado direito em cima você tem as bobinas. Do lado direito, no lado esquerdo em cima tem bobina. Do lado direito embaixo tem bobinas. Do lado esquerdo embaixo você tem as chaves seletoras que você selecionava, as faixas de frequência para você sintonizar, ondas curtas, AM, nem existia FM nessa época. Tá bom? Então, na verdade, o circuito era baseado em bobinas, transistores não existiam, então o que fazia a vez dos transistores eram as válvulas eletrônicas. Essas que parecem aqui embaixo com uma lâmpada e em cima ela é pintadinha, tá bom? Então isso aí era o que fazia a vez dos transistores, tá bom? Você tinha transformadores. E esses equipamentos a gente costumava chamar de rabo quente, ou seja, meteu a mão no chassi e vai levar uma bordoada, que era ligado direto com tensões elevadíssimas, da ordem e grandeza de 400, 500, 600 volts. Era o contrário do que é hoje. Você tinha a tensão de 110 da tomada, ou 220, na verdade, para o equipamento funcionar, você aumentava a tensão, dobrava. É o diferente do equipamento de hoje. Por exemplo, você tem um notebook hoje, que você tem a tensão de 110, 220, você reduz para 19 volts. Alguns equipamentos trabalham com 12 volts. Então, na verdade, o risco de se trabalhar era infinitamente maior naquela época, tá ok? Só que era um circuito mais simples, bem mais simples de você analisar, avaliar e reparar, tá? Eu vou mostrar para vocês agora o seguinte. Isso aqui é um diagrama de um rádio ABC, tá ok? Então, você está vendo aqui. Você tem o diagrama, você tem as válvulas como circuito, como sendo componente principal. E embaixo você tem o diagramazinho da fonte, olha que interessante. A entrada, no caso aqui, 220. Você tem os choques, você tem o que faria a retificação, certo? E na verdade, muitos desses circuitos trabalhavam com alternada, tá bom? Do começo até o final. Então era muito fácil de você detectar um defeito aqui. Era extremamente fácil. Porque não tinha muito componente pequeno, era fácil de você visualizar. Então, geralmente, você achava um resistor chamuscado, um capacitor estourado, uma válvula que não acendia. Ó, já pensou se todos os MOSFETs de uma placa-mãe de hoje, você olhasse para ele e tivesse uma luzinha acesa dentro? O filamento aceso? Os que tivesse apagado, você, essa válvula está com defeito. Então, era muito mais fácil fazer um reparo naquela época. Mas houve a necessidade da é uma palavra difícil de falar para caramba, eu tenho maior dificuldade de falar. Essa palavra, miniaturização. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra tremenda. Então houve a evolução dos componentes com o lançamento dos semicondutores, que foram os transistores em diversos invólucros. Invólucro é o tipo do corpo. E que tinha tecnologia que hoje eles dão essa nomenclatura. Naquela época ninguém mencionava isso. THT seria um invólucro antigo, ou seja, componente padrão. Essa tecnologia fala o quê? Tecnologia através do furo, ou seja, você tinha que enfiar o componente no furo da placa de fenolite, na época era só fenolite, nem tinha fibra, e soldar, tá bom? Qual foi a evolução? A evolução foi o SMD. Então, qual a diferença do SMD para o THT, ou padrão antigo? Que você precisava ter furo na placa, e o SMD você solda por superfície. Então, já facilitou bastante o processo de fabricação e principalmente de soldagem. Ok? Então foi uma evolução e diminuiu o tamanho dos componentes. Eu vou me referir a diminuir o tamanho dos componentes. Esse termo miniaturização eu não consigo falar, não sai, é incrível isso. Então houve essa evolução, uma grande evolução.
voltado ao quê? Para diminuir os tamanhos do equipamento, tá? Mas a grande verdade é que o avanço da tecnologia, com a miniaturização, eu não consigo falar essa palavra, gente, incrível, não peça para falar. Então, o grande avanço da tecnologia da eletrônica e informática foi a diminuição do tamanho dos componentes. Eu nem vou mencionar manutenção de equipamentos antigos, porque, na verdade, essa manutenção praticamente não existia no que diz respeito a computadores. Ninguém consertava computador. Técnico não consertava computador na década de 70, 80. Isso nem, na década de 70, 80, isso nem existia no nosso dia a dia. Só para dar como exemplo, aqui tem uma imagem de um técnico reparando um computador. Olha o tamanho. Então, o computador era de grandes corporações. Você não tinha ele no dia a dia, certo? No seu dia a dia. Então, eram os equipamentos base de eletrônica, eram as válvulas, que estou apresentando para vocês, para quem não conhece. Okay? Quando eu montar o meu museu, que eu tenho a intenção de montar um museu, a gente vai ter essa evolução toda visual. Eu quero montar um local sagrado de evolução da tecnologia, da eletrônica. Então, a base era o quê? Esses componentes eletrônicos, as válvulas. Ok? Então, hoje nós temos o circuito basicamente dessa forma aqui. Olha que lindo. Diminuiu o tamanho, essa foto é bem ampliada. Então, você tem aqui os componentes SMD montados no sistema de solda por superfície. Não tem furo. Ok? Não tem furo nesses aqui. Na verdade, hoje, as placas são mistas. Tá ok? Porque ainda temos capacitores que atravessam a placa de um lado ao outro. E o SMD mesmo, muitas das vezes, o circuito tem dupla face, precisa que a solda passe de um lado ao outro. Tá ok? Então, tá vendo aqui que esse processo de diminuir o tamanho dos componentes foi fundamental, tá ok? Para a evolução da eletrônica e da informática. Por um outro lado, eu queria chamar a atenção para você que o técnico reparador, ele é o grande inimigo da indústria de eletrônica. A verdade é essa. O lucro da indústria de eletrônica diminui muito com a presença dos técnicos reparadores. E a indústria eletrônica, ela faz de tudo para tentar destruir a gente. A verdade é essa. A gente não tem acesso a diagrama esquemático, o fabricante esconde. Fabricante, eles inventaram 1001 formas de abrir um gabinete para impedir a gente de abrir. Na verdade, nós somos o inimigo da indústria eletrônica, ela nos trata como inimigo. Ah, professor, o senhor está sendo injusto. Então, a partir de hoje, eu queria, já que para provar de que eu estou errado em minha teoria, que todas as indústrias eletrônicas de componentes e equipamentos eletrônicos passassem a disponibilizar o diagrama esquemático. Então, toda a Philips, a Samsung, a Dell, todas as grandes empresas passassem a disponibilizar a todo e qualquer pessoa técnico o acesso aos seus diagramas. Então, se vocês dificultam a forma que se abre o equipamento, se vocês usam componentes que muitas das vezes nós não encontramos no mercado, então, na verdade, vocês não tratam como aliado, nos tratam como inimigo. E você imagina como que o lucro da indústria eletrônica seria maior se não tivesse quem reparasse? Quantos bilhões de dólares ele perde porque você consertou aquele PC, você consertou aquele notebook, você consertou aquela TV. Então eles nos tratam como inimigos. Mas eu queria deixar um recado para eles bem claro. Então a indústria de eletrônica, ela nunca vai vencer os cavaleiros do Ômega. Nós sempre vamos estar aí reparando os equipamentos eletrônicos. E eu acho que já está na hora da indústria eletrônica desistir de nos destruir e passar a nos ver como seus aliados. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes.